Eu resolvi fazer medicina quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, talvez. Desde o primeiro momento que eu quis fazer medicina, eu queria fazer medicina para trabalhar na África. Meu sonho era trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, meu sonho era trabalhar em alguma organização humanitária e com 12, 13 anos eu já tinha essa vontade. Eu tinha muita paixão, por alguma razão inexplicável, pelo continente africano. Quando eu prestei vestibular a primeira vez, 17, 18 anos eu prestei vestibular e não passei. Não passei no meu primeiro vestibular, não passei no meu segundo vestibular e resolvi fazer psicologia. E quando eu estava no meu primeiro semestre de psicologia, eu assisti um filme chamado Lágrimas do Sol. E esse filme retrata a história de uma médica que trabalhava no Camboja, se eu não me engano. E eu lembro que eu terminei de assistir aquele filme extremamente triste e frustrada, porque o meu sonho era trabalhar numa organização humanitária, o meu sonho era fazer alguma coisa assim, e eu estava fazendo psicologia e na minha cabeça eu falava, tá, mas o que as pessoas na África vão precisar de mim como psicóloga? Elas mal têm o que comer, elas precisam de coisas ainda muito mais primitivas do que um trabalho que talvez eu possa oferecer como psicóloga. E eu assisti esse filme por volta de maio, e na metade daquele ano ali, no final do primeiro semestre, eu acabei decidindo prestar vestibular para medicina de novo. E fiz vestibular, fiz 6 meses de cursinho e passei no vestibular, fui fazer medicina. Cursei a faculdade toda pensando em maneiras de trabalhar com organizações humanitárias. Então eu pesquisei como é que eu podia trabalhar na ONU, eu olhei Médicos Sem Fronteiras, eu pensei em várias coisas. E no final da minha faculdade eu conheci meu marido, que trabalhava com uma organização humanitária, e a gente casou. Mas os propósitos, sempre a vida nos trouxe para Curitiba, para continuar trabalhando aqui. Eu cheguei a olhar, alguns meses antes de casar, eu me formei em julho e me casei em outubro. Naquele último semestre eu cheguei a olhar a inscrição para o Médicos Sem Fronteiras e eu quase tive que tomar uma decisão se eu casava ou ia para o Médicos Sem Fronteiras, porque eu sabia que as duas coisas não eram muito compatíveis. O Zé que eu tinha, o Davi já na época, então não tinha como eu simplesmente pegar eles e me enfiar em algum lugar no mundo. Resolvi fazer residência, resolvi casar, tomei a decisão certa, eu acho. E quando eu escolhi a gineco, foram vários motivos, e um motivo, eu tive uma conversa com um médico mais velho e eu tava decidindo entre algumas especialidades e ele me falou, Midi, faça uma especialidade cirúrgica, pode ser útil em algum momento da sua vida. Eu me formei em 2011. E desde 2011, desde a minha formatura, eu fiquei procurando maneiras de exercer aquilo que eu acredito que é o meu propósito mesmo. Eu amo ser médica, eu amo atender as minhas pacientes, eu amo atender vocês, mas eu sei que eu tenho um propósito de vida que vai além disso. E eu sempre fiquei procurando maneiras de cumprir isso. E em março de 2020, eu ia pela primeira vez para a África, para Guiné-Bissau, junto com meu pai, porque ao longo desses anos a igreja começou a desenvolver um projeto lá na África com educação. E eu ia em março de 2020 para lá, então, para começar de alguma maneira a encontrar formas de cumprir esse propósito. Nós íamos uma semana antes da pandemia fechar tudo e acabamos cancelando a viagem em cima da hora. E 3 anos se passaram desde então e agora a gente está indo para a África, no que eu entendo que seja o início da realização de um sonho e principalmente de cumprir um propósito. Eu sei para que eu fui criada, eu sei qual é o meu papel nessa terra e eu amo o que eu faço, mas eu sei que o meu papel vai muito além do papel que eu desempenho hoje. Eu quero continuar cuidando das minhas pacientes e o engraçado é que eu nunca tive pretensão de simplesmente largar tudo aqui e me enfiar no meio do continente africano. Nunca vi isso como um propósito para mim. Eu entendo que o meu papel talvez é ser uma ponte entre pessoas que eu conheço e que eu sei que têm disposição e que gostariam de ajudar e pessoas que precisam de ajuda. Esse é o lugar onde eu, esse ano, resolvi me colocar e não só na África. A gente está pensando em coisas para fazer aqui também, porque você não precisa ir muito longe para ajudar. Mas depois de 11 anos, quase 12 de formada, eu comecei a entender e consegui encontrar a maneira de cumprir esse propósito. E eu espero que isso traga coisas ainda grandes, eu espero que isso traga um impacto significativo na vida das pessoas, e vocês que estão sempre aqui me acompanhando, que estão acompanhando essa jornada obstétrica, eu espero que vocês também possam vir a participar disso, porque com certeza tem muita gente nesse mundo que precisa daquele pouquinho que a gente tem.